Boa noite, povo de Deus, graça e paz, Senhor Jesus. Que a presença do Espírito Santo, ela seja conosco nesta noite, que ela invada as nossas vidas, que invada os nossos corações, que a graça dele nos alcance nesta noite, amém? Que o Senhor nos guarde nessa semana, que ele nos dê uma boa semana e que a presença dele hoje seja real, como tem sido em todos os cultos, como tem sido nos nossos encontros com o Senhor, que Deus tem nos honrado, Deus tem nos visitado, Deus tem nos respondido. Então, vamos convidar Jesus para o culto? Vamos convidar o Rei dos Reis para o culto? Vamos convidar o motivo do nosso encontro para o culto, que é Jesus. Senhor, eu oro nesta noite, Pai, para que como uma brisa suave o Senhor nos encontre. Como uma brisa suave o Senhor nos visite nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus. Grande, tu és grande, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Digno, tu és digno, Jesus, Filho
adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és o nosso convidado de honra, Jesus. É só quando o Senhor chega que o culto começa. É só quando o Senhor chega que o culto acontece. É só com a Tua presença, Senhor, que os nossos joelhos se prostram, Deus. É só com a Tua presença que o nosso coração se enche da Tua grandeza, Deus, da Tua beleza, Pai. Então, sinta-se cultuado nesta noite. Sinta-se elogiado, sinta-se adorado, sinta-se aclamado, Senhor, Tu és digno. Tu és adorado neste lugar. Santo, Santo, Tu és adorado neste lugar. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, Tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Irachandalabaço, irecandarabaço, Iradalabaço, irecandarera, iradalabaço, irerera, iradalabaço, irecandarera. Tu és adorado, Senhor. Tu és aclamado, Senhor. Tu és adorado, Tu és aclamado, Deus. Agora o culto pode começar com a Tua presença, Senhor. Agora sim nós podemos começar com a Tua presença, porque o Senhor chegou. O Senhor chegou naqueles corações que Te clamaram, que Te chamaram, que Te convidaram. Tu és adorado neste lugar, Deus. Então que o Senhor fale, que o Senhor conduza, que o Senhor ministre em nome de Jesus. Nada além do Teu querer, nada além da Tua vontade, nada além dos Seus propósitos. Oramos a Ti nesta noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora que Jesus chegou para o culto, nós podemos continuar. Uma coisa que eu tenho aprendido que é por Ele. E sem Ele não vamos a lugar algum, sem Ele não tem culto, sem Ele não tem adoração, sem Ele não tem nada. É por Ele. Amém? Glória a Deus. Eu convido você que pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 10 de Hebreus, o versículo 23. Hebreus 10, 23.
Aleluia, Jesus. Somente o teu querer, Deus, somente a tua palavra, somente o Senhor. Nada de nós, Deus, mas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza àquilo que professamos, porque quem prometeu é fiel. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Às vezes nós passamos por alguns textos, nós lemos e relemos e às vezes fala conosco, às vezes não fala nada, às vezes nós entendemos, às vezes não entendemos nada. Mas dessa vez o Senhor nos trouxe uma compreensão tão profunda, tão realista, tão direta para os nossos corações. E eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre em você aquilo que tem entre essas linhas, porque só o Espírito Santo consegue nos revelar, consegue nos convencer, consegue nos explicar, né? Nós não somos nada sem o Espírito Santo, então nós não temos condições de esclarecer a palavra de Deus, somente o Espírito Santo de Deus. E só para a gente contextualizar o capítulo 10 um pouquinho, a gente não vai muito a fundo não, porque ele quer dizer várias coisas, tem muita riqueza aqui para ser estudada, explorada, mas nós vamos diretamente àquilo que o Senhor quer dizer nesta noite para nós. Esse versículo que nós lemos, antes dele, o escritor, o livro de Hebreus, ele tem um autor desconhecido. Algumas pessoas afirmam que foi Paulo que escreveu, mas como nós não temos certeza, são apenas subjeções, então é um autor desconhecido. E o autor escreve aos crentes da época, explicando nesse contexto que nós lemos aqui, sobre os sacrifícios. Que os sacrifícios que eram feitos antes de Jesus, que eram feitos na entrega de animais, sacrifícios de animais, eles eram sacrifícios temporários, eles eram sacrifícios circunstanciais, ou seja, todas as vezes que o homem pecava, ele apresentava um sacrifício diferente. Todas as vezes que ele pecava, ele precisava confessar aquilo de novo e entregar um outro sacrifício. E Deus dava as orientações de como queria essa oferta. E aqui, só que isso acontecia por causa das práticas judaicas, por causa da cultura da época, era uma orientação do Antigo Testamento. E o escritor está orientando aqui aos cristãos que agora já havia Jesus, que agora já estávamos na graça, que agora as coisas eram diferentes, que Jesus foi o sacrifício perfeito. E o que ele estava tentando convencê-los era que aqueles sacrifícios que eram entregues anteriormente eram sacrifícios transitórios, eram coisas que toda vez tinha que ficar fazendo, sacrificando. E Jesus não, Jesus foi na cruz uma vez só, se sacrificou e ele foi tão perfeito que ele remiu os nossos pecados e hoje nós não precisamos fazer isso. E hoje o Senhor não se deleita nesse tipo de sacrifício, o Senhor quer obediência do povo, o Senhor quer entrega, o Senhor quer confiança. Confiança. Então era isso que ele precisava ministrar aqui para essas pessoas entenderem. Olha, não adianta você ficar sacrificando não. Confiança. Aquele que prometeu é fiel. Então, eles estavam em dúvida em como que eles iam se comportar, como eles iam entregar ofertas ao Senhor, como que ia ser a partir de agora, como que seria depois da cruz. E aqui havia um esclarecimento, olha, agora que já tem um sacrifício perfeito, e ele já fez tudo que ele disse, ele cumpriu, ou seja, tudo que Deus disse que faria, até chegar o Messias, até a cruz, tudo que ele falou que ia fazer, ele fez. Então, se agora Jesus disse que ele vai voltar, nós precisamos crer. Apeguemo-nos com firmeza a essa esperança. Que se ele disse que ele vai voltar, então nós vamos crer que ele vai voltar. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aqui o contexto fala da promessa da volta de Jesus. Da promessa de Jesus depois de ressurreto, ele foi ao céu, mas que ele voltará e que era para nós
nos apegarmos a essa verdade. Apegar, colocar nossa esperança a essa verdade. Então, só para explicar um pouquinho do versículo que nós lemos, está falando de Jesus. A promessa, neste caso, era Jesus. Amém? E o tema que o Senhor nos deu para essa palavra nessa noite é o seguinte: se Ele disse, eu acredito. Irmãos, é um tema que eu tenho falado sozinha, na rua, em casa, o tempo todo, porque eu tenho que me firmar a minha esperança nisso. Se Ele disse, eu acredito. E me apegar a essa promessa. Se Deus disse, então eu acredito. E o que Deus quer tratar nos nossos corações são as promessas antes desse acontecimento histórico que nós estamos esperando, que é o arrebatamento, que é a volta de Jesus. Aqui nós falamos sobre algo que ainda está por vir, sobre o que Jesus prometeu que faria, que é vir buscar a sua igreja, que é buscar o seu povo, que está preparando lugar para nós. Mas e as coisas que antecedem a esse dia glorioso? Mas e as promessas que nós temos que antecedem a essa graça? Porque o arrebatamento, irmãos, para o cristão é a última promessa. Por que a última promessa? Porque a partir deste momento, a partir do arrebatamento, nós teremos uma outra vida em Deus. Nós teremos uma outra vida com Deus. Então as coisas a partir de lá serão totalmente diferentes. Então qual que é a última promessa de Deus para as nossas vidas, para a vida do cristão? É o arrebatamento, é a vida eterna, é a promessa da salvação. Tá, mas e aí antes de a gente chegar na última promessa? E quanto às promessas que o Senhor nos dá, e quanto às coisas que o Senhor tem ministrado das nossas vidas, que Ele disse que faria, como que fica essa situação para nós? Então, o que antecede a essa última promessa são as promessas particulares que Deus tem para cada um de nós. As promessas de ministério, as promessas de filhos, de casamento, de prosperidade, de saúde, de salvação na família, de remissão de pecados. São dessas promessas que nós nos apegamos. São essas promessas que nós nos apegamos. E Deus, Ele é tão maravilhoso, tão bom, tão bom, tão bom, que Ele se preocupa em nos avisar dessas promessas. Olha que coisa maravilhosa. Ele nem precisava. Ele é Deus, Ele simplesmente podia fazer e dizer haja e na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, sem nos avisar. Mas por amor, Ele cuida e nos avisa. Olha, tem coisa boa chegando aí. Olha, tem promessa para sua vida. Olha, permaneça firme, porque tem promessa para sua vida. E sabe o que a gente está fazendo com as nossas promessas? Deixando para lá. E se a gente não consegue crer, permanecer com a nossa fé, com a nossa esperança, nos apegar nessas promessas terrenas, nessas promessas digamos assim, tangíveis, como que nós vamos conseguir nos manter firmes até a volta dele, até a última promessa? Porque o que nós lemos é o resultado da última promessa. Só que nós não estamos preparados nem para viver o que Deus tem feito para nós agora. Nós não estamos conseguindo viver as promessas de Deus. Não estamos conseguindo. Então, Deus avisa antes. Deus, Ele usa profetas, Ele usa a Bíblia, Ele dá sonhos, Ele dá visões, Ele dá discernimento dia após dia, Ele coloca circunstâncias, Ele muda circunstâncias para mostrar que Ele vai te entregar, para mostrar que Ele vai fazer. E mesmo assim nós nos perdemos. Sabe por quê que nós nos perdemos? Porque há um caminho, digamos assim, desconhecido, essa é a palavra, há um caminho desconhecido entre o dia da promessa e o cumprimento da promessa. Há um caminho nesse intervalo que nós não conhecemos.
Porque Deus deu a promessa hoje, mas Ele não disse quando vai se cumprir. Nenhuma promessa que Deus citou, mencionou, tinha data. Quando Ele começou a falar com Jeremias, com Joel, com Isaías, Ele não falou quando ia acontecer. Eles nem viveram para ver Jesus, para ver o Messias, para ver as coisas acontecerem. Não, eles nem viveram para isso. Então, Deus deu uma promessa, mas Ele não disse data. E nesse intervalo que nós não temos data, a única coisa que nos resta é a fé. A única coisa que nos resta é nos apegar na esperança de que Ele vai cumprir. E se nós hoje não damos conta de crer que coisas menores o Senhor pode fazer, que Ele pode dar um casamento, que Ele pode dar um filho, que Ele pode restaurar a saúde, que Ele vai restaurar o casamento, se a gente não consegue crer nisso, nós não temos condições de esperar o arrebatamento. Não temos, porque se nós não cremos que Ele pode fazer algo tão simples para Ele, tão natural, então nós não conseguimos crer que Ele vai descer nas nuvens e que vai ficar aqui as roupas, o sapato, do jeito que a gente imagina, né? As roupas, o sapato, o carro, a casa vazia, o fogão aceso, tudo funcionando e nós já estamos lá nas nuvens com Ele. Como que nossa mente vai acompanhar isso? Se nós não conseguimos acreditar em coisas menores que Ele faz no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas circunstâncias. Então é isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção nessa noite. Se Ele disse, eu acredito. E isso eu estou usando de uma forma afirmativa. Se Ele disse, eu acredito. Mas para a gente conseguir entender melhor, vamos colocar isso então num questionamento. Se Ele disse, eu acredito? Eu acredito? Eu acredito nas promessas que Ele disse que faria? Eu acredito realmente que Ele vai restaurar minha vida. Eu acredito realmente que Ele vai restaurar minha saúde. Eu acredito realmente que ainda tem salvação para minha família. Eu acredito realmente que Ele vai me dar um ministério. Eu realmente acredito quando pastores dizem sobre mim que há uma promessa sobre mim, que eu tenho um ministério, que eu tenho um chamado. Eu acredito. Eu realmente acredito que eu vou pregar às nações. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito que os meus instrumentos, quando eu profetizar, que as pessoas serão curadas, eu acredito nessa promessa. E esse tipo de questionamento que Deus vai tirar dos nossos corações hoje para que as coisas comecem a se cumprir. Para que as coisas comecem a acontecer. Irmãos, eu falo por experiência vivida que muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida porque no meio do caminho, nesse intervalo entre o dia da promessa e o cumprimento dela, minha fé foi embora. A minha esperança esfriou, as circunstâncias me sufocaram. E aí eu volto lá no início, lá no dia da promessa de novo. Começo tudo de novo, até que se cumpra. Só que nesse caminho, irmãos, o Senhor deixa esse caminho vago. Por que Ele deixa isso vago? Porque se Ele ficar dando as diretrizes e dizer assim, olha, vai acontecer dia 19 de fevereiro de 2021, vai acontecer em 20 de dezembro de 2020. Então nós deixamos de viver por fé e passamos a viver por vista. E a palavra não quer dizer isso. A palavra diz que nós temos que viver por fé. É o contrário. Então nós não podemos seguir um Deus e acreditar num Deus e esperar num Deus que depende de se Ele mostra ou não as circunstâncias. Depende se Ele mostra ou não se vai acontecer. Quantas vezes Deus tem que me provar que Ele vai fazer alguma coisa na minha vida? Ai, Senhor, eu quero 3 sinais. Você não quer nada, você tem que esperar e crer. Se o Senhor me der mais um sinal, se o Senhor usar a boca do profeta tal, se o Senhor falar comigo no salmo, aí eu acredito. Deus é que escolhe o jeito que Ele quer falar com a gente. Deus é que decide a maneira que Ele quer ministrar em nós. Não somos nós que definimos como nós queremos ouvir a Deus. Não somos nós que determinamos como que nós vamos ter entendimento dos sinais que Ele nos dá. Ele dá o sinal. Ele que coloca a coluna de fogo no céu. É Ele quem coloca a nuvem de glória no céu. É Ele quem abre o mar vermelho. Não somos nós que criamos as pontes do mar, sobre o mar. É Ele, tudo é Ele que faz. Não somos nós que fazemos. Não somos nós que ditamos.
E nesse caminho o Senhor ministra em nós um aprendizado, Ele ministra em nós coisas que nós precisamos para receber a nossa promessa. Coisas que são necessárias construir no nosso espírito, construir no nosso ser, antes de nós recebermos a promessa. Porque nem sempre, quase nunca, estamos preparados. Nem sempre estamos preparados. Nem sempre. Eu sonho com a maternidade desde os 15 anos, apesar de na minha adolescência eu não estar pronta para aquilo e nem queria ter filho na adolescência, mas desde lá já havia em mim um anseio pela maternidade. Era algo que queimava no meu coração e eu queria ser mãe e tal. Quando foi se aproximando da promessa se cumprir, o Senhor, eu orei a Deus, falei, Deus, vai se cumprir, eu creio. Mas tá demorando. Falei assim com Deus, tá demorando. Tá demorando as coisas ficarem prontas para este momento acontecer. E Deus foi tão objetivo comigo, tão direto. Ele falou pra mim, olha, falta pouco também. Você tá aí me questionando que falta muito, mas deixa eu te falar uma coisa. Falta pouco também para você estar preparada para receber. Porque nem o filho que eu vou te dar pode ocupar o meu lugar no seu coração. Você não pode colocar esse sonho acima de mim no seu coração. Você não pode colocar o seu sonho que vai virar uma realidade acima dos meus propósitos, acima do reino. Primeiro você vai entender o reino, primeiro você vai valorizar o reino, primeiro eu estarei sobre todas as coisas. E quando eu perceber que o seu coração está preparado, eu te dou. Porque aí fica cada um no seu lugar. Você fica com o seu sonho realizado e eu continuo no altar do seu coração. Assim. E Deus não usou ninguém para falar comigo, não. Eu estava orando e Ele falou comigo desse jeito. Você não está pronta. Só quando eu for prioridade que isso vai acontecer. E as coisas foram caminhando dessa forma. E eu fui tirando meu foco da maternidade, entendendo que Deus era mais importante, que eu tinha que ter essa maturidade espiritual de colocar Ele acima de qualquer coisa. Até mesmo quando eu tivesse meu filho nos braços, Ele seria o mais importante. E Deus é que foi trabalhando isso. Deus é que foi trabalhando isso. Porque, irmãos, quando você pega o seu sonho nas suas mãos e vê que aquilo é real, a sua cabeça, ela muda completamente. Você fica assim, você não sabe nem o que fazer com a promessa. Você não sabe nem como lidar com aquela promessa nas suas mãos, porque não é possível, tá acontecendo mesmo. Não é possível, tá acontecendo mesmo. Então Deus, ele tem que continuar sendo a prioridade, porque senão o nosso coração se desvia, porque senão os nossos olhares se desvia, porque senão o altar do nosso coração, ele tem outra pessoa além de Deus. Isso acontece com filho, isso acontece com casamento, isso acontece com profissão bem-sucedida, isso acontece com negócios, com dinheiro, com a vaidade, com tudo isso. Ai, Deus tem um ministério grande pra você. Deus tem um ministério grande pra você e tal, e vai acontecer que você vai pregar nas nações. Se o seu coração não estiver preparado pra isso, a vaidade vai na sua frente. Não pode. Não pode, porque você está lá pra anunciar o reino de Deus. Somente isso. Por isso que tem algumas coisas que ainda não aconteceram, porque Deus está trabalhando. Quando Deus falou pra Abraão assim, Abraão, vou te dar aí um filho. E Abraão nem podia, coitadinho, nem podia ter o filho. Ele não falou para Abraão assim que ele tinha que esperar 10 anos para isso acontecer. Não falou. Tanto que Abraão se antecipou, mas ele não falou que ia esperar 10 anos. Quando eu falei com o Senhor, quando eu orava a Deus com 15 anos, dizendo, ai Senhor, eu quero, não sei o que, nananã, eu não sabia que eu teria a minha filha com 32 anos. Quanto tempo se passou? Então, Deus não falou pra mim, daqui a uns 15, 16 anos eu te dou. Não. Porque nós andamos por fé e não por vista.
E para pessoas como eu, que sou ansiosa, calculista, às vezes eu fico... A Thalita fala pra mim assim, nossa, tudo você faz planejamento. E eu não planejo nada. Tudo você quer planejar direitinho, tudo que você quer fazer certinho. Nananã. Eu tenho, infelizmente, esse perfil de querer planejar as coisas em detalhes. Mas as coisas que são de Deus, quem planeja é Deus, não somos nós. As coisas que dependem que somente o Senhor faça, é Ele que planeja. E aí Abraão vem e fala assim, ah, tá, Deus, tudo bem, eu acredito. Abraão continuou acreditando, continuou, mas no meio do caminho, no meio desse caminho desconhecido de 10 anos, ele teve Ismael. Primeiro. Quando Samuel foi lá ungir Davi não ficou assim, ah, então agora eu já sou rei, agora então eu já sou o cara. Não, ele teve que esperar 5 anos para se preparar, para começar as coisas acontecerem. Só que nem para Samuel, nem para Davi, Deus falou quanto tempo que ia demorar para ele estar pronto. Ele não podia simplesmente tirar um menininho do campo lá e colocar no reino. Porque nesse intervalo ele precisava continuar mantendo o coração de Davi adorador. Que antes de Davi ser um maior guerreiro da história da Bíblia, antes dele ser o melhor rei que Israel já teve, ele primeiro precisava manter um coração adorador, então precisou desse tempo com Deus antes das promessas começarem a se cumprir. Ele foi ungido 3 vezes nesse período ainda. Então, Deus trabalhou muito nesse caminho desconhecido entre o dia da promessa e o dia que se cumpriu. Só que, diferente de mim e de você, muitas vezes, Abraão, Davi, eles esperavam porque, ó, se ele disse, então eu acredito. E por isso se cumpriu. José é um outro exemplo. Quantos anos? Ó, José nunca podia imaginar quanto tempo que ia demorar daquele sonho que ele teve, do céu, das estrelas, do sol e tal, até ele virar governador. Mas nesse intervalo, ele precisou ser tratado no seu coração para que ele tivesse humildade o suficiente para perdoar a sua família. Porque aquilo ali não se tratava somente de ter um reinado e dizer, olha onde Deus me trouxe. O que se tratava era que quando José chegou até lá, ele sabia como se comportar como servo de Deus. Porque o maior desafio dele não foi governar o Egito, mas foi perdoar a sua família. Porque imagina hoje você tá aí, digamos assim, endividado, dependendo do favor das pessoas, dependendo da ajuda de cartão de crédito emprestado, dependendo das pessoas te darem cesta básica, na pior, digamos assim, financeiramente. E aí daqui a pouco, aí Deus fala assim, não, mas eu tenho uma promessa de riqueza, eu tenho uma promessa de prosperidade para sua vida, eu tenho um bom emprego para você. Então, esse caminho desconhecido até você chegar lá no bom emprego, você está sendo tratado. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá no melhor emprego, quando você deixar de ser ajudado para ajudar outros, o seu coração tem que estar preparado, porque é lá que você tem que mostrar que você é servo de Deus. Lá que você tem que conservar o seu coração humilde. É lá na frente que você testemunha a glória de Deus. É no ato da promessa, quando você recebe a promessa, que você testemunha a glória de Deus. Porque aí você entrega toda a glória para Ele. Você não vai dizer assim, nossa, eu trabalhei muito, eu estudei muito, eu me dediquei muito. Passei no concurso porque eu me dediquei muito. Passei no concurso porque eu fiz 3 faculdades. Porque eu tenho tantos diplomas. Não, você vai chegar lá na frente e vai falar assim, eu fui humilhado. Eu fui ajudado, eu fui sustentado e agora eu estou na outra posição, porque a promessa se cumpriu. Assim como José, ele estava numa outra posição. Ele não estava mais no buraco, ele estava lá na altura, no pódio. E naquele momento ele não estava ali para demonstrar, olha onde eu cheguei, vocês me jogaram no buraco? Olha onde que eu cheguei. Não, ele não estava lá para isso, ele estava lá para dizer assim, eu tô pronto para perdoar vocês. Eu tô pronto, família, para te perdoar.
Eu tô pronta para perdoar por todas as humilhações, porque as promessas de Deus se cumpriram em mim. Só que antes de eu chegar nesse palácio, primeiro eu fui para a prisão. Só que antes de chegar nesse patamar, primeiro eu fui humilhado. Primeiro eu estava num buraco. E agora as promessas se cumpriram. Para que Deus, e unicamente Deus, seja exaltado. Unicamente Deus seja exaltado. Somente Ele. Somente Ele. Porque o dono da promessa é Deus. E não o que nós fazemos para conseguir. Porque nós não conseguimos fazer nada. Porque não se trata do nosso mero esforço, se trata do cumprimento da palavra de Deus. Aí o Senhor vem e cumpriu para Abraão, e Ele cumpriu para Davi, e Ele cumpriu para José, e Ele cumpre na minha vida, e Ele cumpre na sua vida. Só que o nosso comportamento nesse caminho desconhecido é que tem que ser diferente. Irmãos, e eu estou aqui pregando para um espelho, porque muitas vezes a minha ansiedade atrasou as minhas promessas. Ainda há coisas para se cumprir na minha vida que às vezes as circunstâncias, elas dizem não, elas gritam não, diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos. Mas eu tenho que permanecer aqui com a firmeza, permanecer firme na esperança. Se Ele disse, eu acredito. Porque se eu perder a esperança de que a minha família vai ser salva para o Senhor, se eu perder a esperança de que Deus pode fazer isso, eu não tenho coração, eu não tenho alma, eu não tenho espírito e eu não tenho forças para esperar e crer no arrebatamento. Porque nesse texto que nós lemos, nós estamos falando da última promessa se cumprindo. Jesus chegou, arrebatou a igreja. Fim da história. É o fim da história. Porque essa história em Jerusalém, essa história lá no jardim, em ruas de ouro, são coisas que nem passam na cabeça do homem. São coisas que nem passam na cabeça do homem. Então é uma história totalmente diferente. É uma história totalmente espiritual. Mas do que nós conhecemos hoje, isso que está por vir é o último capítulo da história. Jesus é a promessa e fim. Só que o que antecede a isso nós não conseguimos lidar. O que antecede a isso nós não conseguimos lidar. Nós não conseguimos lidar com a espera da promessa. Nós não conseguimos lidar com situações em quando a promessa chega, nós não sabemos o que fazer com ela. Quantas pessoas que o Senhor prospera e elas simplesmente saem da presença de Deus? Quantas pessoas que Deus confiou um ministério e as pessoas estão prostituindo seus ministérios? Quantas pessoas que Deus deu a promessa de que salvaria a família, de que traria redenção para sua casa, hoje já não dobram mais os joelhos? Porque, ai Deus, sério, isso não vai acontecer. Ah, Deus, não é possível que isso vai acontecer. Mas olha, irmãos, nós servimos um Deus fiel, um Deus que se Ele disse, Ele vai fazer. E nós servimos um Deus do impossível. Coisas que são inimagináveis, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos imaginar. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós louvamos, é esse Deus que nós prestamos culto, é esse Deus que os nossos joelhos se dobram. Mas nós perdemos a nossa esperança, nós não conseguimos manter firmes a nossa esperança. Em muitas questões. Em muitas questões nós não conseguimos permanecer firmes. Só que isso... então significa que Deus pode se arrepender? Não. Em Números, diz a palavra do Senhor que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz, então vai acontecer. Só que alguma coisa depende de nós. Não é que Deus vai se arrepender de ter te dado essa promessa. Mas duas coisas são fundamentais para que a promessa se cumpra. Primeiro,
é você estar no centro da vontade de Deus. Porque se você não está no centro da vontade de Deus, ele não tem um compromisso contigo de cumprir uma promessa. Não há esse compromisso, porque você quebrou a aliança. Então, se você não tem esse compromisso mais com Deus, você não tem a sua promessa. Quer um exemplo maior? Povo de Israel. O povo de Israel sempre reclamando, e adiando as promessas, e adiando as promessas, e adiando as promessas. Só que você pode ler no livro de Josué, eu não lembro o capítulo direito, mas ele fala assim, olha, todas as promessas que Deus disse que faria a Israel se cumpriram. Todas as promessas que ele disse que faria se cumpriram. E ainda se cumpre. Ainda há uma promessa para Israel, ainda há uma promessa para o povo de Deus. A história ainda não acabou. A história ainda não acabou, mas a nossa incredulidade, a nossa falta de esperança, ela pode sim adiar a promessa. Ela pode sim tardar a promessa. Ah, então Deus desistiu? Não, não desistiu, mas o nosso comportamento pode adiar as promessas. E nesse contexto que nós lemos, fala sobre isso, ó, apegue-se à esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Porque, irmãos, se hoje nós perdemos a esperança por coisas tão menores, por coisas que nós achamos realmente que não vai se cumprir, se nós perdemos a esperança nisso, como nós vamos nos manter firmes e crer que Jesus realmente vai voltar e crer realmente que ele vai cumprir tudo que ele disse, que ele vai descer no céu, que ele vai chamar o seu nome, que haverá um grande juízo? Como? A nossa mente não é capaz de nos levar até lá. E a nossa fé é muito menos, porque nós estamos esmorecendo no meio do caminho com promessas menores, com coisas menores. Menores, assim, no sentido para Deus, porque para nós, o que é impossível para nós, para ele é possível. O que é grande para nós, para ele é pequeno, porque ele é Deus. Porque ele é Deus, ele é cumpridor de promessas. Ele é um cumpridor de promessas. Se ele disse, eu acredito. Só que nós precisamos rever o nosso comportamento. Tem muitas coisas, e essa palavra me chamou muita atenção por isso, porque tem muitas coisas que ainda não aconteceram na minha vida, principalmente por causa disso, porque no meio do caminho eu parei na circunstância. No meio do caminho chegou a incredulidade. No meio do caminho chegou o desânimo. Sabe quando você fica desanimado? Você fica desacreditado. Desacreditado. Tô desanimado. Isso não vai acontecer. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Se Deus que falou, é pra você. Então nós precisamos nos apegar nisso. Nós precisamos voltar lá no dia da promessa. Se, assim como eu, você também tem uma promessa, não sei do que na sua vida, mas Deus sabe, se você tem certeza, convicção de que foi Deus quem prometeu, vai cumprir. Então, se você está sem forças para continuar crendo, volta no dia da promessa. Volta no dia da promessa. Irmãos, é uma coisa assim, que para muitos pode não fazer diferença, mas para minha vida fez. Quando começou a cumprir o processo da maternidade pra mim. E eu falei com Deus assim, meu Deus, agora é de verdade, agora vai acontecer mesmo. Então tá, então vamos lá. E eu falava com Deus assim, Senhor, eu quero muito uma menina, mas muito. Eu não posso ser hipócrita de dizer assim, tanto faz, desde que venha com saúde. Essa é a oração mais assertiva, mas o meu coração queria uma menina. E eu não podia esconder isso de Deus. E a minha oração para ele foi muito sincera. Deus, eu quero muito uma menina. Mas se não for uma menina, o Senhor me prepara para amar o meu menino. Depois a gente vai tentando até ela vir. E falei isso com Deus. E Deus não falava nada comigo. E deixava lá esperando até minha ansiedade melhorar. E aí teve um dia que ele falou pra mim, falou assim, olha, agora que você já está pronta, que seu coração está tratado, eu vou realizar o desejo do seu coração e eu vou te dar.
E aí, não tinha ultrassom, não tinha nada ainda. E Deus falou que ia me dar uma menina, então eu criei que era uma menina. E não tinha nem sabia o sexo ainda. E criei. Criei porque se ele falou que ia fazer, então ia acontecer. Mas ele falou que ia fazer. Assim como antes de eu tê-la e eu tinha tanto medo por causa de finanças e essas coisas todas. Como que eu ia dar conta, como que eu e meu marido íamos dar conta de uma criança e tal. O Senhor usou a Patrícia no acampamento para falar, olha, eu vou cuidar de tudo. De tudo. E desse dia da promessa até se cumprir, foram exatamente 12 meses e 4 dias. Exatamente, 12 meses e 4 dias. E aí, só que nesse intervalo, aquela ansiedade. Aí no dia que nós vamos fazer a ultrassom, tava de 12 semanas e 6 dias. E aí o médico falou assim, 99% é uma menina, mas não dá pra ver não, tem que esperar mais um pouquinho. Mas eu saí dali crendo, porque Deus já tinha falado que era e pronto. E aí vamos de enxoval, de vestidinho, e é isso, e pronto, e acabou. E tá lá, minha princesa maravilhosa. Mas, irmãos, no intervalo entre o dia da promessa até o cumprimento dela, a ansiedade sufoca. A insegurança vem, o medo vem, as circunstâncias batem na porta e as coisas pioram. Parece que é incrível, quando você está esperando no Senhor, você de um lado tenta firmar a sua fé, mas de outro as circunstâncias elas vão piorando. Então parece que está tudo contrário. Mas se ele disse, então nós precisamos crer. Se ele disse, eu acredito. E precisamos continuar crendo. Precisamos permanecer firmes. Não é fácil, porque em coisas menores nós temos essa dificuldade. Em situações muito menores nós temos essa dificuldade. Muito menores. Só que se nós perdemos a fé, nós deixamos de agradar a Deus. Porque sem fé é impossível. Impossível é impossível. É de jeito nenhum. Em hipótese alguma, é impossível agradar a Deus. E se nesse caminho nós estamos desagradando a Deus, o que vai acontecer? As nossas promessas serão adiadas. E aí o caminho fica mais longo. E aí Canaã fica mais distante. E aí ao invés de você andar 8 quilômetros, você vai andar 80. Porque fica mais distante. Mas cada vez mais distante. Cada vez mais distante. E nós temos vários exemplos. Eu estou falando de exemplos da Bíblia, mas nós convivemos, igreja, com exemplos pertinho de nós. Nós convivemos com exemplos que foram vítimas de milagres. Que creram quando ninguém cria. Que acreditaram quando ninguém acreditava. Tipo assim, eu vou orar. Sabe quando você sabe quando você tá passando uma situação, aí você conta pra alguém e pede oração. Mas aquela pessoa, ela não tá naquela fé que você tá, sabe? Ela tá assim, não, vamos orar e tal, mas ela nem tá crendo. Nem tá crendo. Ainda bem que não depende da fé dela pra acontecer, né? Glória a Deus por isso, que depende de Deus. Porque se a gente depender da fé de algumas pessoas que oram por nós, às vezes as coisas não vão acontecer, não. Porque às vezes a pessoa fala, não, vamos orar assim e tal, mas é porque a gente tá acostumado a orar, é porque por simpatia, porque às vezes fica sem graça, às vezes nem vai orar nada. Algumas pessoas, tá, irmãos? Porque tem pessoas sérias, tem pessoas que são guerreiros de oração, tem pessoas que são intercessores, que são pessoas que batalham no reino espiritual pela vida de outros. Nós não podemos esquecer disso. Porque tem os nossos guerreiros de oração específicos para entrar nessas batalhas conosco. Mas às vezes, quando você vai contar para alguém e falar, vamos orar comigo, olha,
Deus me deu um sonho. Assim como aconteceu com José, Deus me deu um sonho. Vou ficar rico. Dependendo de quem você fala isso, a pessoa vai rir. Eu vou falar assim, meu Deus, de onde você tirou isso da fé sua aí? Não tá legal, não. Você não tá alinhado com Deus, não. Ah, não tá, não. É, mas acontece. Porque se Deus falou, vai acontecer. Se Ele disse, eu acredito. E é assim. E é assim. Então, se você, assim como eu, às vezes se abate em algumas situações, olha para exemplos de quem conseguiu crer do dia da promessa até o cumprimento da promessa. Do dia da promessa até o cumprimento da promessa. E isso não é se embasar na vida do outro, não, irmãos. E exemplos tá aí pra gente seguir mesmo, pra gente se espelhar mesmo. E entenda que nesse caminho desconhecido, Deus está trabalhando. Ele está trabalhando porque Ele tem que moldar o nosso caráter. Ele tem que nos preparar para receber. Uma coisa que eu achei muito interessante, o pastor Pedro Paulo falou sábado, era sobre... Ele citou alguma coisa sobre quando a gente recebe aquilo que a gente pediu para Deus, saber lidar com isso. Imagina se eu esperei tanto pela maternidade e no primeiro choro da madrugada eu quero jogar a criança longe, quero dar para alguém, não quero cuidar, não quero amar. O que eu vou fazer com a promessa? E quantas vezes nós reclamamos quando a promessa está nas nossas mãos? Porque nós não sabemos lidar. Deus, eu quero ministério. Deus, me dê oportunidade. Eu quero pregar as nações. E aí Deus te dá a oportunidade e você fica sentado no sofá. Porque você tá cansado. E Deus te dá a oportunidade. Só que é mais fácil pregar pelo WhatsApp. Levanta e vai pregar, você não queria. Mas paga o preço. Mas se prepara e vai. Você não queria o ministério? Tá aí, seu ministério. Mas tudo tem um preço. Em nenhum momento, todas as promessas que foram entregues aqui, dos grandes homens da Bíblia, tudo que se cumpriu, se cumpriu, se cumpriu. Mas pense em um exemplo que não teve um preço para pagar. Pense em um exemplo que não teve que esperar. Pense em um exemplo que não andou nesse caminho desconhecido até a promessa se cumprir. Então, se está desanimado, volta lá no dia da promessa. Volta lá. E uma outra coisa, para a gente encerrar, que é muito importante que o Espírito de Deus ministre no seu coração. Discernimento. Ai, não seja redundante, você já falou disso. O pastor José Carlos fala disso. O pastor Luiz Fernando fala disso. O pastor Pedro Paulo fala disso. Discernimento. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que nós queremos ouvir. Tem coisas que nós queremos acreditar. E a gente coloca tanta força naquilo, mas tanta... que a gente quer acreditar, a gente quer que aquilo seja promessa, a gente quer que seja daquele jeito, a gente quer que seja desse jeito. Mas precisamos sim ter discernimento, para saber se é o que a gente quer ou se é o que Deus quer. Se aquela promessa é de Deus mesmo. Se foi Deus quem falou, então tem que acontecer. Agora, se foi alguém falando para te agradar ou você deduziu que seria dessa forma, cuidado. Porque a sua frustração ela pode ser tão grande, que você pode estar colocando em xeque a sua salvação. Porque se você ficar decepcionado, você não vai se decepcionar com a pessoa, você vai se decepcionar com Deus. E aí, você decepcionado com Deus, o que você faz? Seu coração se distancia de Deus. Seu coração distante de Deus não tem remissão de pecado. Sem remissão de pecado, você está distante da salvação. E sem a salvação, condenação eterna. Isso é muito sério.
Existem pessoas, milhares de pessoas que... eu não tô mais na igreja. Fala assim, eu não tô mais na igreja. A questão, irmãos, não é estar na igreja, é estar em Deus. Você está em Deus? Não, porque eu tô decepcionado. Tô decepcionado porque tinha várias promessas pra minha vida, deu tudo errado e não é nada disso. E as pessoas falaram, os profetas disseram, e o pastor confirmou, e fulano da oração testificou e não aconteceu nada. Tô frustrada, é uma mentira e saí da presença de Deus. Antes de passar por toda essa galera aí, tem um caminho mais fácil. Dobra o seu joelho e fala: Deus, é pra mim? Deus, é comigo? Deus, cadê as suas promessas? É pra mim? É isso mesmo que o Senhor preparou pra mim? Senhor, fala comigo para que os meus olhos não se desviem, para que os meus pés não se desviem e para que eu permaneça na tua presença. E você acha mesmo que Deus não vai te responder a uma oração dessa? Você acha mesmo que Deus vai querer te perder só porque você está confuso sobre as suas promessas? Você acha mesmo que Deus vai querer te entregar a condenação eterna só porque você não teve uma resposta clara da sua promessa? Deus não deixou dúvida no coração de Davi. Deus não ministrou dúvida no sonho de José. Deus não ministrou dúvida no coração de Abraão. Se ele disse, eu acredito. Até mesmo daqueles profetas que Deus ministrou coisas do porvir, coisas que ainda vão acontecer, coisas que estão acontecendo agora. Ele ministrou tanta verdade que eles falaram, alertaram o povo, exortaram o povo e eles não viam. Eles não tinham noção. O que é isso? O que vai acontecer? Olha as visões que Deus deu para Daniel. Nossa, coisas assim, inimagináveis. Mas ele creu e disse, e falou, olha, vai acontecer. Então Deus não deixou dúvida nem para aqueles profetas que nem iam ver o que ia acontecer. Então ele não vai deixar dúvida no seu coração. Dúvida não provém de Deus. Se a sua promessa é duvidosa, ela não é de Deus. Ela é o seu querer. Não é errado você querer, mas separe isso. Porque se é o seu querer, você vai batalhar por isso. Agora, se é a vontade de Deus, espera e confia. Porque Ele vai fazer. Porque Ele é fiel para fazer. E aqui, essas pessoas, nesse livro de Hebreus, estavam sendo orientadas porque elas precisavam crer num Jesus que estava morto, que tinha sumido, que não estava andando com eles mais, que não estava ali, e crer que ele realmente ia voltar. Se você não consegue crer que Deus vai te dar um emprego, que Ele vai restaurar sua saúde, seu casamento, se foram promessas dele, em nome de Jesus, entenda isso. Se foi Ele que falou mesmo. Se você não crê no que Ele disse, não tem como você acreditar que o Filho do Homem volta daqui a pouco para te buscar. Não tem como. Porque se você não consegue acreditar em coisas tangíveis, você não consegue acreditar em coisas inimagináveis. Não consegue. Então que o Espírito de Deus ministre sobre você nesta hora. Ministre sobre você um fortalecimento do céu. Porque, irmãos, não é pecado você desanimar, não. Não é pecado você desanimar, não. E Deus quer restaurar algumas promessas. Deus quer nos levar de volta ao dia que Ele prometeu. Porque quando nós voltamos ao dia que Ele prometeu, aquilo reacende a esperança de novo. Vai acontecer. E nesse caminho desconhecido, Ele é contigo. Josué disse, olha, tem todas as promessas que Ele disse que faria para Israel, Ele fez. Todas se cumpriram. Todas se cumpriram. E é assim na minha vida, é assim na sua vida. É assim porque Deus quer dessa forma. Deus trabalha em nós situações menores e Ele vai acrescentando e aumentando a nossa fé para que a gente tenha condições de crer no impossível.
de crer no impossível. Porque Ele não quer que você fique falando assim, eu quero ver o paralítico andar. Eu quero ver ele levantar e andar. Quero ver. Eu quero ver estéril ser mãe de filhos. Eu quero ver. Aí a sua conta tá atrasada e você fica em dúvida se você vai dar o dízimo, se você vai pagar o seu boleto. Mas antes dessa dúvida, Deus falou pra você assim, olha, eu vou te garantir, não vai faltar nada na sua mesa. Aí você quer ver o paralítico andar? Aí você quer ver a estéril ser mãe de filho se você não crê que seu boleto vai ser pago? Se você não crê que a comida vai chegar na sua casa? Aceita a provisão de hoje para que amanhã você consiga prover para alguém. Mas primeiro deixa ele tratar a humildade, primeiro deixa ele tratar o seu caráter. E para você que também tem esse sonho da maternidade, para você que tem esse sonho que é ser mãe, conversa com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da vida. Ele é que dá vida. Ele é o Deus da vida. Ele que ministra vida. Ele que gera, não somos nós. Ele que produz, não somos nós. A palavra de Deus diz que antes que quando nós éramos informes, Ele já nos via. Dobra o seu joelho, não vai falar com as pessoas, vai falar com Deus. E fala para Deus, Deus, aqui está o meu choro. Como Ana chegou diante de ti, chorou e pediu, eu quero. E Deus vai falar com você. Se esta for promessa para sua vida. Se Deus tem promessa para sua vida, vai se cumprir. Vai se cumprir. Ser mãe de uma menina não dependia de mim, dependia de Deus. E no finalzinho de tudo, quando achei agora vai. Depois de tudo que nós vivemos naquela sala de parto, os médicos chegaram para mim, cardiologista, obstetra, psicólogo, dizendo, nós não sabemos como vocês duas sobreviveram, porque o seu grau de eclâmpsia era tão alto que a gente não sabia o que fazer, se ia sobreviver. Se ia sobreviver. Então, até o cumprimento da promessa, ela já tinha nascido. Eu estava na sala de repouso. Mas até o cumprimento da promessa, ainda tem muita coisa para acontecer. Do dia, mas ele disse que faria. Ele disse, eu acredito. Ele disse, eu acredito. Porque ele não é filho do homem para que minta. Nem que se arrependa de alguma coisa. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. A esperança que professamos é o quê? Você crê na salvação da sua família? É isso que você professa? Então continue crendo. Se Deus disse, Ele vai fazer. Se você crê que Jesus virá para te buscar, se é isso que você professa, continue crendo, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, tem ministrado alguns dias, tem me dado uma costa nesses dias. Apanhado muito na presença de Deus para que as coisas se cumpram. E Ele me mostrou quantas vezes eu adiei as minhas promessas por incredulidade, por ansiedade, por querer ter o controle das coisas. Que isso não aconteça com você, que a gente consiga... Ele está dando uma oportunidade, a gente, voltar atrás e voltar ao dia da promessa. E para que Ele cumpra tudo que Ele prometeu. Jesus é a promessa do texto que nós lemos. É a última promessa. Então, até lá,
Se Ele disse, acredite. Amém. Senhor, nós oramos a Ti, te agradecemos pela oportunidade da Tua palavra. Obrigada por nos corrigir, Deus, obrigada por nos amar, porque o Senhor nos lembrar das promessas que o Senhor tem para nós é amor. O Senhor nos lembrar de tudo que o Senhor disse que faria e que vai fazer é amor, Deus, nós te louvamos. Nós te engrandecemos e te agradecemos, ó Deus. E que em nome de Jesus o Senhor possa ministrar no nosso coração, ministrar no nosso ser, ó Deus. O que o Senhor realmente disse. Não o que nós queremos ouvir, não o que as pessoas acham, não o que as pessoas inventaram ou falaram por amor ou por simpatia. Não. O que o Senhor disse, porque só cumpre aquilo que o Senhor diz. Porque somente o Senhor é fiel e somente o Senhor pode nos dar. Então que se cumpra aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. E por favor, Deus, nos prepare nesse caminho da espera do dia da promessa ao cumprimento da promessa. Precisamos de Ti. Oramos a Ti crendo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Volta lá no dia da sua promessa. Conversa com Deus hoje. E fala pra Ele assim que você vai voltar à sua esperança. E crer. E você vai ver como Ele vai te responder. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Por enquanto, na quarta-feira, haverá culto às 19h30. Então, que você possa participar conosco. Continue compartilhando e proclamando o reino de Deus, porque é uma forma de você evangelizar também. Existem muitas pessoas sendo alcançadas para a glória de Deus e que você possa ser um agente de milagres também. Amém? Graça e paz.